Olá, alunos da Escola Tuiuti, tudo bem com vocês? Professor Wagner Chaves, de Geografia, trazendo mais uma aula. E hoje a gente vai falar sobre as paisagens climatobotânicas do continente americano, tá? Para essa aula, é muito importante que vocês peguem a apostila, porque eu usei os mapas que estão na apostila, porque é melhor entendimento. Eu tirei as fotos, mas são mapas muito extensos, então às vezes a qualidade não ficou tão boa, a cor não está tão nítida, então é bom que vocês acompanhem na apostila de vocês, beleza? Então, só pegar aqui as páginas, é a página 34 e 35, beleza? Então, pegue a sua apostila, pegue o seu caderno e me acompanhe em mais uma aula. Bom, pessoal, lembrando, né, o que são paisagens climatobotânicas? Uma composição entre os elementos do relevo, do clima e da flora. Então a gente viu que quando você tem um determinado clima e uma determinada flora, quando você muda o relevo, vai mudar completamente o ambiente. Então você pega um lugar tropical, no meio da linha do Equador, que era para ser quente, que era para ter floresta e tudo mais, e bota lá em cima de uma montanha. O que vai ter? Vai ter neve, vai ter vegetação de rasteira, tundra, ou vai ter um pinheiro. Então, quando você pega esses elementos e encaixa ele de uma forma, pode gerar uma floresta, mas se você tira uma coisa e bota um clima mais frio, pode gerar deserto. Aí você bota um relevo gigante, pode virar uma estepe, uma pradaria. Então, lembrando, né? Quando a gente fala de natureza, tudo está interligado. Se você mudar uma forma de relevo, ou uma flora, um clima, você vai ter uma paisagem completamente diferente. E, eventualmente, os animais que vivem ali, uma relação com o clima completamente diferente, a ocupação daquele lugar, tudo vai mudar, tá bom? Lembrando, paisagens climatobotânicas, essa relação entre os elementos da natureza, relevo, clima, flora, aí a gente pode falar da fauna também, se está perto do mar, se está distante do mar, tudo isso contribui para essas paisagens climatobotânicas, beleza? Então, uma coisa que eu já cansei de falar para vocês aqui, acho que em todas as aulas eu tenho falado, relação norte-sul, latitude. A América está distribuída em todas as latitudes. Então tá lá desde o Círculo Polar Ártico, aí Trópico de Câncer, Equador, Trópico de Capricórnio, só não está no Círculo Polar Antártico, tá? Mas o resto. Então, só por isso a gente pode presumir que a variação de temperatura é muito alta, né? A nossa floresta atlântica ela é tão diversa por quê? Porque ela vai desde aqui do Paraná com Pinheiro até Natal, no Rio Grande do Norte, que é calor o ano todo. Então isso vai se dar uma floresta completamente diferente. E pensando agora em toda a América, a variação é maior ainda, porque vai desde áreas congeladas até áreas de mar quente, como o Caribe. Então a gente pode pensar, por esse fator de latitudinal, a variação de temperatura, clima, é muito alta. Segundo, quando a gente falou do relevo, o relevo da América é bastante diferente. Você tem uma costa oeste toda escarpada por conta da ação das placas tectônicas, dos encontros entre as placas tectônicas, formando cordilheiras, formando planaltos, formando vales, rifts. Depois nós temos uma área é, mais plana, grandes planícies, tanto na América do Norte quanto na América do Sul. A América Central quase não tem, porque é uma tripinha ali, só que só o istmo do Panamá, que é aquela área toda montanhosa. E na costa leste, a gente tem uns antigos planaltos, umas antigas montanhas que já foram bem erodidas, bastante erodidas, rochas antigas. Temos aqui a Serra do Mar no Brasil, os Apalaches nos Estados Unidos. Então, tudo isso contribui para essa diversidade de paisagem. Tá bom? Agora vamos falar das correntes marítimas, tá, gente? A corrente marítima, ela pode mudar o clima em áreas mais próximas do litoral, porque sofrem, por exemplo, com a maritimidade. Quanto mais longe do litoral, menos a ação do mar vai fazer efeito. Tá? Então, por exemplo, o centro geodésico da América do Sul, que é Cuiabá, Cuiabá é o lugar na América do Sul mais longe da praia, tá, gente? Não importa para qual lugar você vá, é uma distância muito grande no Mato Grosso. Então lá não tem efeito de maritimidade.
Então lá outros aspectos que tem que levar em consideração. Mas as correntes marítimas, elas mudam muito nas áreas costeiras, tá? Então, isso vai dar algumas características muito particulares em todas essas áreas costeiras da América. E aqui a gente tem que lembrar algumas coisas, né? Só porque a corrente é fria, não significa que ela acontece só em áreas frias. A gente vai ver que tem áreas correntes frias em áreas ali temperadas, próximas às áreas tropicais, beleza? Só para a gente ver uma distribuição dessas águas. Então a gente tem águas quentes, águas correntes mais frias e normalmente o Oceano Pacífico ele é mais frio do que o Atlântico, tá? Mas vamos ver isso com calma. Então, o primeiro mapinha aí, esse mapa eu já tinha retirado do livro de vocês, e aqui eu recortei a América do Norte com as correntes, né? Então, na costa leste dos Estados Unidos, essa costa aqui, gente, deixa eu pegar o apontador. Essa costa aqui, tá vendo? Deixa eu voltar, perdão. Essa costa aqui, costa leste, tá? Você tem corrente do Golfo. Essa corrente aqui, gente, ó, tá vendo essa setinha vermelha? Ela é muito importante, tá? Ela ela surge aqui no Golfo do México, que é essa área, ela atinge boa parte da costa aqui dos Estados Unidos e ela vai pelo Atlântico Norte aqui. E ela chega, por exemplo, até na Inglaterra, tá? E é a corrente que acho que vocês viram no início do ano, corrente do Golfo, que chega na região ali da Inglaterra, que leva bastante chuva, por isso que Londres é um pouco mais quente que Berlim e Londres está mais ao norte, teoricamente seria mais frio, tá? Então, essa é uma corrente quente. E aqui em cima a gente tem a corrente do Labrador, tá? Que é da Baía de Labrador aqui, que é uma corrente fria. Para vocês terem uma ideia, nessa área aqui, né, nessa corrente que aconteceu o acidente do Titanic. Então, é uma área que, por exemplo, tem desprendimento de iceberg. A gente pode presumir que a água aqui é bastante fria mesmo, tá bom? Então, aqui, ó, nessa região norte dos Estados Unidos e no Canadá, prevalência da corrente fria. Então, a gente pode presumir que essa área do litoral aqui é mais frio. Não apenas porque está mais ao norte, mas por conta dessa corrente fria aqui. Porque, olha, aqui do outro lado, na mesma latitude, a gente tem uma corrente quente, uma insurgência de corrente quente. Mas aqui, desse lado da costa leste, é fria. E a corrente do Golfo, que é a principal corrente aqui do Atlântico Norte. Tá bom? Agora, então, vamos para o outro lado, para a costa oeste, aqui na costa da Califórnia, tá, gente? Então, nós temos aquela corrente que eu já falei, essa corrente quente aqui, na região mais ao norte dos Estados Unidos e aqui no Canadá, chegando no Alasca. Isso não significa que aqui é quente, tá, gente? É só uma corrente quente. Então, é muito comum você encontrar pessoas aqui, por exemplo, em Seattle, mais ou menos aqui, né? Que vão, que conseguem, por exemplo, ir na praia. Aqui já é mais difícil. Aqui tem, por exemplo, deixa eu lembrar o nome de uma cidade, Boston, tá? E mais uma coisa muito importante aqui, gente, essa corrente da Califórnia, tá? Então, daqui do lado, a principal corrente do Golfo, aqui é a corrente da Califórnia, uma corrente fria. Gente, corrente fria, normalmente próximo de correntes frias, a gente vai ter desertos. Por quê? A água é fria, vai necessitar de mais calor para que essa água evapore e que esse ar saturado com água chegue no continente e dê origem a chuvas. Então, toda essa área aqui, não sei se vocês conseguem ver, essa cor, no livro de vocês acho que é mais vermelho, tá? Aqui está parecendo um vermelho também, mas está bem sem brilho, né? É deserto. Aqui é deserto. Quer ver? Aqui, ó, é semiárido, tá vendo? Então, a parte bastante seca, porque você tem uma corrente fria aqui, tá bom? Aqui nós temos em verde mais temperado, mas a gente vai falar de clima mais para frente. Mas a gente pode ver que o clima na Califórnia é bastante árido. Você tem desertos aqui, deserto do Arizona, deserto do Novo México, quando a gente vê aquelas paisagens que tem o Grand Canyon, é aqui. Clima bastante árido. Por quê? A corrente aqui é fria, não leva a chuva para o continente, então aqui fica mais seco. Beleza? Então agora
vamos tratar das correntes da América do Sul e correntes da América Central, tá? Então aqui, pessoal, a gente tem corrente das Guianas, da América Central, tá? E corrente norte equatorial. Então, teoricamente, aqui no na América Central, a gente só tem correntes quentes, até porque a gente está numa área bastante quente. A linha do Equador está bem aqui, ó, na linha que vocês estão vendo. Então aqui, Caribe, é quente o ano todo, tá? Exceto mais aqui nessa região que vocês estão vendo, de algumas ilhas, que tem a passagem de furacão. Então tem uma época do ano, geralmente junho, julho, são épocas dos furacões que pegam ali Cuba, República Dominicana e vai até os Estados Unidos. Todos os anos, quase todos os anos, tem um ou outro furacão que causa uma destruição enorme ali. Porque uma das condições para ter furacão é águas quentes. Então, por isso que nós temos aqui, tá? Aí, pessoal, vindo para a América do Sul, a gente tem a corrente sul equatorial aqui e a corrente do Brasil. Olha o movimento que faz essa corrente, tá, gente? Ó, aqui e depois vai para lá. Isso aqui é muito importante para fazer as carreira das Índias. Os portugueses saíam lá de Portugal aqui, vinham, desciam o Equador. Tinha os ventos alísios também que sopravam para cá. Aí chegava aqui na Bahia, depois contornava a África, deixa eu voltar, contornava a África e ia lá para a Ásia. Beleza? Agora aqui, então, também, ó, águas quentes, você tem aqui um pouquinho da corrente do Atlântico Sul, mas ela nem chega no Brasil, tá? Ah, professor, mas as praias de Santa Catarina a água é mais gelada. É mais gelada porque é mais próximo ao sul, mas não tem, de fato, uma corrente gelada que passe por lá. É questão de incidência solar que vai alterar a temperatura da água. Então, Santa Catarina, Florianópolis vai ter uma temperatura diferente de Natal, que está quase no Equador. Tá? Agora, do outro lado, a gente tem uma condição igual aqui na América do Norte. A gente tem essa corrente do Peru. Perdão, deixa eu passar aqui, né? Aqui nós temos essa corrente do Peru, também conhecida como corrente de Humboldt. Humboldt, vocês lembram quem que é? Humboldt é o pai da geografia moderna, um alemão que estudou muita geografia e ele é um dos principais teóricos da geografia moderna que nós utilizamos hoje. Tá? Ele veio para a América e ele viu que aqui tinha uma insurgência de água fria. Águas frias são ótimas para pescar, tá? Por isso que a costa do Chile, não é porque o Chile tem essa costa gigante que eles pescam bastante, mas porque a água deles são muito piscosas, cheia de peixe, águas frias, tá bom? E do mesmo jeito que acontece na América do Norte, acontece aqui na América do Sul. Essa corrente do Peru, que atinge Chile, atinge Peru, atinge até uma parte do Equador, ela faz com que bem aqui, ó, estão vendo aqui, onde está o mouse, tem um clima desértico, clima bem árido, bem seco, tá? Eu tenho alguns amigos que foram para o Peru e falaram que lá alguns lugares mais pobres também as casas não têm telhado, porque não chove, não tem precisa ter telhado, tá? Porque chove muito pouco, é muito árido, tá? Não é tão árido quanto um deserto, mas é muito seco, tá? E aqui nessa área que vocês estão vendo também em roxo, é muito alto, né? Forma aqueles desertos de orogênese que eu falei para você, porque não tem umidade de um lado e a umidade que vai do outro lado não consegue passar por conta dessa barreira aqui de montanhas. Beleza? Então, correntes para vocês ficarem atentos aqui, corrente do Golfo, corrente da Califórnia e corrente do Peru ou corrente de Humboldt, tá? Para a gente ver como que eles alteram o clima na América. Agora, então, vamos falar propriamente dos climas, tá bom? Na Groenlândia, gente, lembrando, Groenlândia pertence à Dinamarca, tá? Ela não é um país independente. E no Canadá, nessa parte aqui, onde está cinza, a gente tem o clima polar. Aqui, gente, ó, não sei se vocês estão vendo, onde está passando a linha, tem um tracejado, é o Círculo Polar Ártico. Então aqui já é Polo Norte, tá? Bem frio. No Canadá, gente, essa área rosa aqui é um clima bastante frio, tá? Aqui nós temos uma área de frio de alta montanha, tá? Porque aqui tem montanhas rochosas que ela vai continuando até aqui, beleza? E nessa área verde, estão vendo? É um clima temperado. O clima temperado é aquele clima clássico que vocês conhecem, que no verão é quente, no inverno é bastante frio, na primavera as flores brotam e no outono as folhas caem. Observem aqui no Canadá, gente, ó, só tem esse espacinho aqui, aqui e aqui, bem pequenininho, correto?
Eu acho que 90% da população do Canadá está nessa região aqui. Porque aqui está Vancouver e Calgary, que não são duas cidades importantes. Aqui está Toronto, aqui está Ottawa, que é a capital, e aqui está Montreal. Então, todas elas aqui nessa área mais temperada. Boa parte do Canadá, gente, que é um país gigante, não tem quase ninguém morando. Porque é muito frio. Não tem como você sobreviver lá. Quer dizer, tem como, mas não tem motivos econômicos para que você more num lugar frio desse, correto? Aí agora, vamos descer aqui para os Estados Unidos. Ó. Estão vendo aqui? Subtropical. Tá? Por quê? Por conta da corrente do Golfo. Ó. Tá numa latitude mais baixa, mais próxima do Equador, com certeza, mas essa corrente do Golfo ela consegue aquecer essa área aqui dos Estados Unidos, que é Califórnia, que é Mississippi, Missouri, tudo bem? Aqui nós temos uma área de semiárido que eu falei para vocês, ó. Toda essa área aqui, esse verde meio amarelado, semiárido. Aqui, desértico, que é o deserto do Arizona, onde está Las Vegas, onde está Nevada, bem desértico mesmo, bem seco por conta da corrente fria, beleza? E o México, pessoal, ele tem esse clima também. Ele tem um clima, ele é um pouco frio, porque ele está bem alto, mas de modo geral é semiárido e desértico, tá bom? Agora falando aqui então do clima da América do Sul e América Central, na América Central, gente, mesmo alto, mesmo sendo bem alto, é um clima lá subtropical, tá? Não chega a ser muito frio, aquele frio de alta montanha que a gente viu em alguns lugares aqui e viu aqui em Roxinho nos Andes, tá? Não chega a ser tão alto, então não tem neve, por exemplo, só em alguns picos muito altos. E esse clima, ele é em toda a América Central, tá? Mas esse clima aqui subtropical, ele vai dar origem a uma floresta tropical. A gente vai ver nos próximos slides. Calma aí. Aí aqui nós temos o Brasil, tá, gente? Tem essa área aqui toda subtropical. Essa área aqui equatorial relacionada ao quê? A floresta amazônica. Então é uma área onde é mais quente e muito mais úmida do que essa área subtropical. Essas áreas subtropicais, o que ela está falando? Que são duas estações, uma estação de seca e uma estação de chuva. Aqui não, é uma estação, a estação é bem mais úmida, tá? Muita chuva o ano todo. Equatorial, subtropical, subtropical. Aí aqui no sul do Paraná, a gente vai ter uma, perdão, tropical, tá? Tropical, tropical. Aqui a gente vai ter uma área subtropical, onde nós moramos aqui no Paraná, tá? Que é um pouquinho mais frio. Temos uma área semiárida aqui na Argentina. Tá? Essa área semiárida e desértica aqui da costa do Peru, que a gente já falou, por conta dessa corrente do Peru. E nós temos toda essa área aqui, ó, estão vendo roxinha? De frio de alta montanha, que é a Cordilheira dos Andes. Então, olha, pega todo o Peru, todo o Chile, perdão, passa pela Bolívia, passa pelo Peru, até lá em cima, que é a Cordilheira dos Andes, tá bom? Então, pessoal, a gente pode ver aqui a relação entre as correntes marítimas e o relevo ditando o clima desse local, tá? Só lembrando aqui, esse verdinho aqui é semiárido, tá, gente? Não é, esse aqui é temperado, perdão, e esse aqui é semiárido, tá? Aqui é a nossa caatinga, beleza? É que tá difícil de ver as cores, né? Então, por isso que eu falei para vocês pegarem o livro de vocês. Agora, falando de vegetação, tá? Groenlândia aqui em cima e Canadá é área de tundra e floresta boreal, tá? Deserto aqui, quase tudo congelado, e aqui tundra. Tundra, gente, lembrando, é aquela vegetação de musguinho, tá? Que se forma, que é bem ralinha, beleza? Aí nós temos uma área de floresta boreal, taiga, que é aquela floresta de coníferas, que é de pinheiro, tanto que, ó, isso aqui é bem legal também, gente. Tá vendo que só tem uma pontinha aqui de floresta subtropical temperada, né? Aqui no Canadá e nessa costa aqui dos Estados Unidos e toda aqui nos Estados Unidos, ó. Aqui, gente, é onde estão aquelas cidades que eu falei. Aqui tá Vancouver e Calgary, aqui vai estar Toronto, Ottawa e Montreal. Só nessa pontinha aqui.
para a gente ver como que as pessoas, onde elas escolhem morar, não é? Elas estão aqui onde tem uma vegetação que é de um clima um pouco mais ameno quando a gente compara com a floresta boreal, tá? Essa área aqui, estepes e pradarias, que é aquele meio dos Estados Unidos, e o deserto de novo, deserto aqui no caso agora é quente, tá? Exceto os lugares mais altos. E uma vegetação mediterrânea aqui na costa oeste dos Estados Unidos. Beleza? E México também, tá, gente? Muitas estepes e muitas pradarias. Na América do Sul e América Central, olha aqui, gente, apesar de estar um clima um pouco mais frio, né? Ou é um clima tropical, a gente tem uma floresta, grandes florestas tropicais e florestas equatoriais. Aqui, gente, chove muito também, nas ilhas do Caribe também. E aqui na nossa floresta amazônica também. Aqui nesse mapa, gente, ele colocou savanas aqui no Brasil, né? Cerrado e Caatinga com a mesma coisa. Vocês já sabem que não são, tá? É para ilustrar porque é muito genérico. Quanto maior a nossa área de análise, mais genérico fica. Então, quando a gente coloca só no Brasil, a gente vai ver, olha, Cerrado é diferente da Caatinga e tudo mais. Aqui ele colocou como uma coisa só, mas lembrando que aqui é diferente. A gente tem uma Caatinga, uma vegetação mais do semiárido, beleza? E olha, essa área de Cerrado, né, da savana brasileira, passa pelo Paraguai, passa pela Bolívia, chega até aqui na Argentina, tá? Ó, aquela área de tropical que era frio de altitude, toda uma vegetação de altitude, uma vegetação completamente diferente, tá? Pradarias e estepes aqui no sul, que é nossos pampas gaúchos, que chega na Argentina, que chega no Uruguai também. Aqui embaixo também áreas de deserto, aqui no caso deserto frio. Aqui, ó, dois desertos também. Aqui está mais ou menos o deserto do Atacama, o deserto mais seco do mundo, beleza? E áreas de floresta subtropical, aqui no Paraná, aqui um pouquinho na Argentina e aqui do outro lado do Chile. Então vocês conseguiram fazer a relação do relevo com o clima e o tipo de vegetação? É bem fácil, gente. Você pega uma forma de relevo, coloca uma determinada linha de latitude para ver o clima e vai verificar como que esse clima se comporta. E aí vai dar uma vegetação que corresponde àquele tipo de clima. Então, mesmo no Equador, mesmo pegando sol o ano todo, se está muito alto, vai ter montanha, vai ser um clima mais frio e vai ter uma vegetação de altitude. Pode ter pinheiro, por exemplo, mesmo no meio do Equador. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Peço que vocês fiquem em casa, que vocês lavem as mãos constantemente. Um abraço e até mais.